Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma aula do nosso curso de grandes temas em medicina interna. E eu começo mais uma vez com esse afresco maravilhoso pintado por Rafael. Esse afresco é o Parnaso, com vários personagens interessantes da história, da arte, da poesia. E do lado de Homero, nós que falamos de Homero da última aula, nós temos o autor da Divina Comédia, Dante Alighieri, que aliás é uma leitura que eu recomendo para você, é esse que está aí de verde ao lado de Virgílio. E essa obra, a Divina Comédia, ela trata de uma dimensão muito interessante, ela trata de uma viagem imaginária de um sujeito que, partindo do mundo dos viventes, ele passa e conhecendo instâncias como o inferno, o purgatório e o paraíso. E é muito oportuno a gente parar para pensar nisso, exatamente nesse tempo que vivemos de pandemia, a gente passar a viver, a pensar no papel e o espaço que a morte tem na nossa atividade, nessa atividade que é técnica, que é ciência, mas que também é arte. E é claro que nós vivemos pelo fim da vida, com o objetivo de gerar vida, né? Mas o fim da vida também é uma perspectiva que não pode deixar de ser colocada, não pode deixar de ser pensada. Então a morte, como desdita da vida, é temática sempre presente na lide médica, já que o adoecer aponta à sombria possibilidade do fim, contra o qual lutamos com todo o nosso saber. A espiritualidade, entendida como senso de pertencimento, evoca a possibilidade de uma dimensão maior, além da estanque matéria e do limitado plano físico. O médico não deve ignorar a primeira premissa, sob a pena da soberba, nem a segunda, sob a pena do materialismo. E é muito importante, pessoal, nesse dia que nós batemos uma marca muito amarga, né? Nós batemos a marca de 3 mil tombados num só dia com a pandemia do SARS-CoV-2, e aqui eu estou nos lembrando desse desenho, desse gráfico, então acho que é muito oportuno, quando falamos do tema que vamos tratar hoje, que lembra os livores, que por sua vez lembra a coloração da morte, o livor cadavérico. Eu acho que é muito importante a gente parar um pouco e refletir sobre esse tema, já que ele nos diz respeito, sim. Um dos papéis de quem faz ciência, um dos papéis de quem promove a ciência, é exatamente trazer um impacto de transformação populacional. E aí eu deixo para você essa pergunta, que eu e você temos efetivamente feito para mudar esse cenário que está posto aí fora? Qual é o nosso papel enquanto transformador social, enquanto nesse papel de impactar a sociedade, de mudar hábitos, de mudar vivências? Qual tem sido o meu e o seu papel nas nossas áreas de influência? Então, acho muito oportuno, ao começar essa aula, trazer essa reflexão para a nossa vivência hoje. Certamente que nós vivemos dias em que estarão escritos nos livros de história. Então, é muito importante a gente se questionar, a gente se perguntar qual é o nosso papel enquanto cientistas, enquanto médicos, qual é o nosso papel nesse cenário todo. É muito fácil e muito cômodo delegar, então delegamos às autoridades, é problema do prefeito, é problema do governador, é problema do presidente, mas qual é o meu e o seu papel nas nossas áreas de influência, nos nossos meios sociais? Eu deixo essa reflexão para você. Com essa imagem, então, nós damos início à temática específica da nossa aula de hoje, e vocês já perceberam que nós vamos falar naturalmente sobre cianose, né? Então, a cianose é um desses quadros ao lado de edema, como vimos há pouco, esses quadros extremamente desafiadores, né? Como mais uma vez rememorando a frase lá de um evento da mitologia grega, decifra-me ou devoro-te, né? Eu recomendo que você leia essa história e que você faça uma pesquisa para saber de onde veio essa expressão. Ela é muito oportuna nesse momento que a gente fala, então, de avaliação dos quadros de cianose. Essa é a nossa aula de número 4 do curso de grandes temas de medicina interna.
como temos feito constantemente em nossas aulas, o primeiro recurso que nós devemos buscar ao abordar um tema é tentar a sua delimitação conceitual. Então, o que é cianose? Cianose é uma condição em que se observa uma coloração azul arroxeada na superfície da pele e ou mucosas, decorrente da concentração de hemoglobina reduzida no leito capilar. Então veja que com essa definição, pessoal, nós trazemos à cena alguns parâmetros muito importantes para serem considerados ao estudar esse tema, né? Então, ao dizer que a cianose é uma coloração, eu estou delimitando, estou evocando para vocês o grande papel da inspeção no diagnóstico dessa condição de cianose. É uma entidade que evoca uma das premissas da semiotécnica, um dos recursos da semiotécnica, que é a inspeção, né? Então, nós devemos inspecionar a superfície da pele, a superfície de mucosa do nosso paciente, para observar essa coloração roxeada. E aqui já vai uma outra informação muito importante, e que vai ser abordada durante toda a nossa aula, inclusive na composição dos diagnósticos diferenciais, que é exatamente reconhecer que a cianose é decorrente da concentração, do acúmulo de hemoglobina reduzida no leito capilar. Nós teremos uma aula específica, pessoal, só sobre hemoglobinopatias, e lá nessa aula nós vamos recordar um pouco mais sobre a estrutura molecular, sobre a fisiologia da hemoglobina, essa substância que tem pelo menos dois papéis importantíssimos. Ela compõe um sistema de tampão que controla a fisiologia do pH do nosso corpo, e outro papel que é um belíssimo transportador de oxigênio, e nesse sentido que ele vai que vai ser evocado aqui na nossa aula hoje, porque os distúrbios desse papel de transportador de oxigênio que faz com que o quadro de cianose apareça. Então, a hemoglobina é um carreador, um potentíssimo carreador de oxigênio, não é o único, né? O oxigênio tem outros meios de serem transportados, mas certamente é o principal meio de transporte, de carreamento do oxigênio dos tecidos pulmonares até a periferia dos mais variados tecidos capilares que vão utilizar metabolicamente esse oxigênio. Ao ser saturada de oxigênio nos pulmões, lá no leito capilar pulmonar, nós temos uma forma bioquímica que é a oxihemoglobina. A oxihemoglobina, então, ao ser exposta ao ambiente tissular capilar periférico, ela libera o oxigênio, passando então a se configurar como a desoxihemoglobina, que também é conhecida como hemoglobina reduzida. Então, é a presença, é o acúmulo em valor absoluto, inclusive, da desoxihemoglobina ou da hemoglobina reduzida, que forma a coloração arroxeada característica da cianose. Então, aqui nós temos uma microscopia eletrônica mostrando essa rede de capilares, né, que imbrincam todo o nosso corpo, é a via final comum de qualquer sistema vascular. Vamos nos lembrar que nós temos que artérias se dividem até a expressão de arteríolas, as arteríolas se conectam com uma rede capilar, que é novamente colecionada em vênulas, para então formar veias que serão drenadas para o coração, seja falando de veias pulmonares, no caso da drenagem da circulação pulmonar, seja falando de circulação sistêmica e, portanto, das veias cavas. Então, é nesse ambiente capilar, pessoal, que as alterações que darão lugar à cianose vão acontecer. Então, é muito importante a gente lembrar, inclusive aqui eu trago um modelo de velocidade, né, mostrando aí que há uma redução absoluta da velocidade, para que haja então a possibilidade de troca, não apenas a troca de oxigênio, a troca gasosa, né, com remoção do oxigênio e com a absorção do gás carbônico, mas também as trocas metabólicas, as mais variadas que acontecem nos processos fisiológicos do nosso corpo. Muito bom. Eu tenho usado um recurso, pessoal, que considero um recurso muito importante para o entendimento de determinadas condições que vão surgir ao longo da nossa temática, ao longo do estudo de algumas temáticas médicas, né? Então, nós chamamos isso de parábolas médicas. A parábola é um recurso de ensino que, aliás, foi muito utilizado por Jesus
na, a história registra isso, né? A ideia da parábola como recurso pedagógico pode ser encontrada exatamente na sua etiologia, né? Para, um prefixo grego que quer dizer colocar ao lado de, ou colocar à frente de, e bola, que é um substantivo que traz a ideia de coisa ou objeto. Seria então um objeto posto ao lado de outro para explicá-lo. Normalmente, um recurso que traz um objeto ou uma vivência comum à circunstância do aluno para tentar explicar um objeto ou circunstância alheia ao dia a dia, ao cotidiano do aluno, né? Então, ao trazer essa analogia, que o recurso de parábola se mostra brilhante, né? E eu tenho utilizado bastante esse recurso, ele é muito oportuno para o entendimento de determinadas condições. E aqui eu quero trazer, pessoal, com essa singela imagem, e eu quero descrevê-la para você, eu quero trazer um recurso para o entendimento dos quadros de cianose. Olha só, nós temos aqui um campo de refugiados imaginário, então nós deixamos ali os refugiados carentes de alimentação, de comida, de água, de víveres de modo geral. Eles estão enfileirados, representados por esses homúnculos branquinhos, ao passo que ao passo que o caminhão com comida, pessoal, vai passando lentamente por uma via. Essa via, então, ela tem ladeados de um lado e outro, um enfileiramento de refugiados que, então, diante da passagem do caminhão muito lento, o caminhão que tem uma carroceria aberta, eles vão ali retirando e vão tomando os víveres na medida que o caminhão vai passando. E esse caminhão viaja, para trazer já uma semelhança da nossa parábola, ele viaja a 1 centímetro por segundo. Então, o caminhão está bem lentinho ali passando, enquanto isso as pessoas, de modo muito organizado, de modo muito ordeiro, pouco comum aos campos de refugiados, vão retirando comida. E eu quero dizer para vocês que esse caminhão tem uma espécie de giroflex. Quando o caminhão está repleto de comida, ele emite uma luz rosa. Ao passo que no momento em que ele vai ficando ali com pouca comida e já no final do seu trajeto, ele passa então a emitir uma luz roxa. Os refugiados, pessoal, representam as células dos mais variados tecidos. A via por onde o caminhão transita a 1 centímetro por segundo é exatamente o leito capilar. E o caminhão é a hemoglobina, em última análise, né, ali como pigmento das hemácias, e por isso essa coloração arroxeada para rememorar a condição de um caminhão que já foi exaurido do seu suprimento, ou seja, uma hemoglobina que já foi reduzida. Olha então que recurso interessante que a gente pode utilizar para o entendimento das condições cianóticas. Então, algumas possibilidades. O caminhão sai da central de abastecimento com subcarga. Então, o caminhão já saiu da central de abastecimento, que são os pulmões. Os pulmões são responsáveis por repletar o caminhão, ou seja, por lotar o caminhão de víveres. E agora esse caminhão sai da central, viajando por essa via diante dos refugiados, já com baixa capacidade. Ou seja, poucos refugiados alimentados e logo a luz roxa se ligará. E aí a gente vai trazer essa analogia da central de abastecimento como os pulmões e também, de certa forma, como o sistema arterial, como nós vamos falar logo em seguida. Outra possibilidade, a estrada está impedida, não passa nenhum caminhão. Então, se não há caminhões, não há luz roxa. A chegada da estrada, que é a estrada que passa diante dos refugiados, é o leito capilar, mas a estrada que vai dar acesso a essa rede capilar são as artérias. Então, nas obstruções arteriais, nas obstruções totais, nós teremos palidez, ou seja, não tem caminhão passando. E também não tem cianose. Não tem caminhão, não haverá luz roxa ligada aí para que você possa perceber a presença do caminhão. A estrada está com engarrafamento, ou seja, o trânsito está lento e o caminho, a estrada dos capilares é pouco acessado. Então, poucos caminhões trarão pouco suprimento. Esse suprimento, então, será rapidamente extraído pelos refugiados famintos e logo a luz roxa se ligará. Então, a estrada dos caminhões, novamente, são as artérias e as obstruções arteriais parciais, pessoal,
trarão palidez, sem dúvida, mas também trarão cianose, né? Então aqui há um pouquinho menos de palidez comparando com o quadro anterior, mas apareceu a ideia da cianose. Vai gravando essas possibilidades, porque vai ficar muito fácil de você entender cianose a partir daí. Agora, a estrada de saída está impedida. Então lá vieram os caminhões, eles passaram pela estradinha capilar, os refugiados removeram víveres que se permitiam remover na velocidade do caminhão, mas de repente a via de saída está impedida. O que vai acontecer então? Os caminhões são saqueados pelos refugiados. E aí, novamente, luz roxa vai aparecer. E aqui eu quero dizer para você que a central está funcionando perfeitamente, a estrada de chegada para os leitos vasculares, para os leitos capilares, está funcionando adequadamente, mas a via de saída está com problema. Então nós vamos ter a luz roxa ligada, nós vamos ter cianose. Do que eu estou dizendo, pessoal? Eu estou dizendo da obstrução de veias, e aqui obstruções venosas severas. Então eu vou ter edema, eu vou ter turgência venosa e vou ter cianose. Por exemplo, na trombose venosa profunda, que nós vimos na aula passada, quando tratamos de edema. Outra possibilidade, os caminhões quebram no meio do caminho. Da mesma forma como agora o caminhão é que para, eles também são saqueados, e aí a gente vai lembrar dos eventos de hemoglobinopatias, que é tema de aula específica, e eventualmente hemólise, e então eu vou ter a instalação de cianose por esse mecanismo. Poucos caminhões, mas a estrada está livre, ou seja, eu tenho poucos caminhões, eu tenho um quadro de anemia, então eu terei mais palidez do que cianose. Muitos caminhões, mas a estrada está livre. Eu tenho agora muitos caminhões para evocar o ambiente da policitemia. Facilmente se entra em cianose, porque são muitos caminhões e rapidamente muitos caminhões com a luz roxa ligada, eu vou ter então facilmente o quadro de cianose. E muitas vezes nós teremos cianose na policitemia, pessoal, assintomática. Veremos isso quando falarmos de doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Então, o caminhão foi removido, os víveres foram removidos, e aí a luz roxa se liga. Muita luz roxa ligada, cianose fácil nessa condição. E aqui ficou repetido aí o slide, né? Já falamos da via de saída obstrutiva. Então, esse é um entendimento, pessoal, essa é uma parábola que traz uma riqueza de entendimento para nós a respeito desses quadros clínicos. Sempre tragam essa ideia do caminhãozinho no campo de refugiados. Naquela proposta que temos apresentado, pessoal, na conceituação de um sinal ou sintoma, na sua forma de demonstração, depois no significado clínico e na composição para o raciocínio clínico, vale a pena nos perguntarmos como que se demonstra a cianose. E ao fazer o conceito, a gente já apontou nessa direção, né? A cianose, ela é evidenciada, ela é demonstrada pela observação singela, pela observação de forma simples, sem grandes recursos complementares. A gente faz então a observação singela da pele e de mucosas, a inspeção, e eu quero lembrar a você que a inspeção faz parte da fase ectoscópica, da fase do exame físico geral. Por isso que a gente vai descrever o paciente acianótico, né? A gente já tem até aquela repetição ali de costumeira. Regular estado geral, afebril, acianótico, hidratado, eupineico, aniquitérico e por aí vai. É nesse momento que a cianose entra no exame físico. E onde eu vou observar a cianose? Eu posso observar a cianose em mucosas, por exemplo, a mucosa labial. Eu posso observar cianose em extremidades, como por exemplo a extremidade digital. E ao falar da extremidade digital, um espaço digital que é muito importante de observarmos é o leito subungueal, é o leito capilar que se observa através da transparência da unha, mas também pavilhão auricular, a ponta do nariz e a pele em geral, nos quadros, claro, mais avantajados, nos quadros mais intensos.
E qual é, pessoal, então, o significado clínico, né? A falar em cianose, que é um arroxeamento, eu já deixo aqui em letras garrafais e arroxeadas para você, uma informação muito importante: cianose não é sinal de baixa perfusão. É muito comum os alunos nos responderem diante dessa pergunta: qual é o significado clínico? Ah, tem baixa perfusão. É bem verdade que alguns quadros hipoperfusionais vão ter cianose, a gente acabou de mostrar isso, né? Esses quadros, por exemplo, um quadro de obstrução venosa vai ter cianose, mas primariamente cianose não tem esse significado clínico, pessoal. E qual é o significado clínico, senão uma privação tecidual da oferta de hemoglobina saturada por defeito de hematose ou defeito circulatório? Esse é o verdadeiro significado clínico da cianose e é o que eu quero deixar aqui com você hoje. Muito bem, alguns detalhes semiológicos em cianose. A observação deve ser preferencialmente à luz natural, né, à luz abundante, como é o regramento semiológico. Observar mucosas, lábios, bochechas, joelhos, falanges, leitos subunguiais. Lembrando que os graus mais intensos e importantes de cianose vão disseminar-se por todo o corpo e não há necessariamente uma pegada prognóstica, não necessariamente, mas via de regra, os quadros disseminados são mais, os quadros intensos por toda a pele são mais graves e de prognóstico mais reservado quando comparado com aqueles quadros localizados. Referir num primeiro momento a ausência ou a presença de cianose, né? Por isso que lá no exame físico geral a gente fala de acianótico, e se for cianótico, graduar em leve, moderada e intensa. Também é aceitável a graduação em cruzes, de 1 a 4 cruzes, assim como também é aceitável a graduação por zonas. Mas aqui a gente vai deixar a recomendação da graduação em leve, moderada e intensa. Lembrar que a semiologia da cianose sofre, pessoal, um viés racial, segundo a tipologia racial. É muito mais fácil eu observar a cianose num paciente caucasiano do que observar a cianose num paciente negro. E o contrário é verdade normalmente, né? Se eu consigo observar a cianose num paciente negro, essa cianose, na mesma intensidade, deve ser mais grave do que aquela observada num paciente caucasiano. Lembrar da associação possível com outros pigmentos, trouxe aqui como exemplo a icterícia. E lembrar que a observação da cianose depende da dilatação capilar, pessoal. Lá na analogia nós vimos, né? Se não há trânsito na estradinha capilar, não haverá cianose, não haverá caminhões que possam iluminar-se com a luz roxa, mostrando que eles estão esvaziados de suprimentos. Por isso que a parábola é um recurso interessante, né? Vocês veem que a todo momento a gente pode evocá-la e a gente pode reutilizá-la ali como recurso para entendimento. A cianose surge, pessoal, com concentração de hemoglobina reduzida capilar maior do que 5 gramas por cento ou 5 gramas por decilitro. Lembrando que o normal é 2,6. E esse valor, pessoal, é absoluto e não um percentil da hemoglobina presente. É por isso que, por exemplo, lá na hemoglobina, lá no excesso de hemoglobina, na policitemia, nós vamos ter facilmente cianose, porque não é um percentil, é um valor absoluto. Aquela região tecidual chegou a 5 gramas por cento de hemoglobina reduzida, haverá roxeamento. Isso é um ponto muito importante, não é? E isso explica porque que a cianose é mais rara na anemia e é mais frequente, é mais facilmente observável na policitemia. Níveis de hemoglobina de 8 miligramas por cento tem queda de 62,5 para gerar, de saturação de oxigênio para gerar cianose. Né? Hemoglobina em torno de 14, nós teremos uma queda de 37,7 de saturação de oxigênio para gerar cianose. Já um nível de hemoglobina de 21, eu preciso de uma queda apenas de 23,8 na saturação venosa de oxigênio para gerar cianose. Então veja que eu trouxe aqui um quadro de anemia, um quadro de hemoglobina normal e um quadro de hemoglobina aumentada como na policitemia. Então essa é a ideia, agora de uma forma gráfica, essa é a ideia do que a gente quer transferir aqui para vocês. Né? Então não importa
o pool percentual. Importa que o pool absoluto de hemoglobina, chegando a 5 gramas por cento, nós já teremos a produção desse cianose. Um detalhe é que existe correlação, mas não é a mesma coisa, é a saturação periférica de oxigênio versus cianose, né? Então, a cianose surge com o aumento da hemoglobina reduzida, e a hemoglobina reduzida não significa obrigatoriamente, necessariamente, baixa saturação de oxigênio. Condições de extração de oxigênio aumentada, como nas tromboses venosas, produzem aumento da hemoglobina, e, portanto, da hemoglobina reduzida e, portanto, cianose, e não haverá saturação alterada de oxigênio, né? Mas, normalmente, saturação abaixo de 85 se relaciona, sim, se correlaciona com a saturação, sem essa relação direta, como explicamos, né? Lembrando que saturação de oxigênio é a porcentagem de oxigênio medida habitualmente no sangue capilar, mas também passível de ser medida no sangue arterial, como é na gasometria, quando a gente colhe uma amostra da artéria radial, por exemplo. Então, é a porcentagem de oxigênio que o sangue está transportando comparado com a capacidade máxima de transporte. Por isso que a saturação de oxigênio será sempre referida em porcentagem, né? Hoje, em termos de Covid, fala-se muito de saturação, saturação de 95%, 97%, um cutoff de 93%, quando eu já preciso pensar numa avaliação médica. É exatamente por essa paralisação, pessoal. Com relação ao diagnóstico, a diagnose clínica e a classificação, nós temos 3 modelos tipológicos de cianose: a cianose central, a cianose periférica e a cianose mista. A cianose central é produzida por queda no conteúdo arterial de oxigênio. É um mecanismo muito importante de cianose. Então, vocês observem aqui que eu tenho um problema no transporte, ou eu tenho um problema no carreamento, na saturação dessa hemoglobina lá no pulmão, né? Então, aqui vai ser importante a gente pensar em alterações de taxa de hemoglobina, em alterações da saturação da hemoglobina lá nos capilares pulmonares, a questão do débito cardíaco e a própria quantidade de oxigênio diluída no plasma, né? Então, as alterações da taxa de hemoglobina serão objeto de aula específica, mas aqui fica essa imagem que já trouxe ao falar da analogia. E aqui eu quero, em particular, trazer uma discussão, pessoal, que vai ser retomada na aula de hemoglobinopatias, que é a meta-hemoglobinemia. É uma condição clínica decorrente da conversão excessiva de hemoglobina em meta-hemoglobina. E o que é a meta-hemoglobina? A meta-hemoglobina, bioquimicamente falando, é a adição de ferro, né? O M é oxidado do estado ferroso, que é o F2+, para o estado férreo, que é o estado de adição, ficando F3+. A meta-hemoglobina é incapaz de se ligar e, portanto, incapaz de ser um transportador eficaz de oxigênio. Daí a importância dessa condição, né? A meta-hemoglobinemia se forma por oxidação da hemoglobina em condições de velocidade maior do que a capacidade enzimática normal para a redução. Certos pacientes apresentam redução da capacidade enzimática, podendo cursar com meta-hemoglobina durante um estresse oxidativo, e nós vamos aprofundar esse tema na aula específica de hemoglobinopatias, né? Eu tenho basicamente 2 causas de meta-hemoglobinemia, que são as causas congênitas e as causas tóxicas, né? E aqui estão listados para vocês uma série de substâncias que podem causar meta-hemoglobinemia: aninina, bezocaína, cloratos, cloroquina que agora é tão falada aí por força da Covid, dapsona, que é uma medicação usada na hanseníase, nitrato, nitrito, nitrofenol, a primaquina, o nitroprusiato de sódio, uma droga extremamente oportuna nas crises hipertensivas, nas emergências hipertensivas, né? A cianose na meta-hemoglobinemia é refratária à inalação de oxigênio, então esse aqui é um dado muito importante, e nós devemos suspeitar de meta-hemoglobinemia quando a cianose se apresentar na ausência de doenças cardíacas ou pulmonares, que são causas comuns de cianose. Lembrando que a cianose surgirá com níveis de meta-hemoglobina acima de 1,5 gramas por cento. Esse limiar, que representa 10% do pool total de hemoglobina do indivíduo normal, pode ser assintomático, embora já haja a
apresentação de cianose, né? A apresentação clínica está relacionada à privação de oxigênio, já que essa forma de hemoglobina ela é ineficaz, ela é incompetente no quesito transporte de oxigênio, né? Então, todo o aspecto clínico girará em torno dessa baixa oferta tissular de oxigênio. Então, cefaleia, astenia, taquicardia, desconforto respiratório e dispneia. E os sintomas surgem, em geral, com concentração de metahemoglobina acima de 20%. Né? As concentrações acima de 50% levam aos sinais de hipóxia grave, é uma clínica de hipóxia grave, e já inclui depressão do sistema nervoso central, ao passo que concentrações acima de 70% trazem um risco iminente de morte. A concomitância de anemia, insuficiência cardíaca, doenças respiratórias podem produzir sintomas de hipóxia sob concentrações mais baixas. Claro que aí nós temos a concorrência de duas condições que trabalham nesse sentido, são sinérgicas. Amostras de sangue com mais de 15% de meta-hemoglobinemia apresentam uma cor chocolate típica que não se modifica ao ser exposta ao ar ambiente. O tratamento inclui, claro, o manejo, a abordagem da condição causadora, quando possível de ser identificada. E aqui eu quero trazer um antídoto específico, que é o azul de metileno. Eu sei que pode soar muito estranho nós injetarmos um corante como azul de metileno na veia, mas esse é o tratamento. E eu tive, de uma forma mais ou menos recente, a oportunidade de tratar uma intoxicação por dapsona numa tentativa de suicídio, e a remoção e a regressão do quadro foi pronta com o uso de metileno, azul de metileno a 1%, a dose habitual, embora tenha algumas variações, 1 a 2 miligramas por quilo, feita então de forma endovenosa. As alterações de débito cardíaco, pessoal, são outra causa, são outra condição aí que aparece na gênese da cianose central, mas também na cianose periférica, como a gente vai ver, né? Então, o débito cardíaco crítico faz com que haja uma perda de perfusão tissular, e aqui o ponto mais importante é uma perda tissular pulmonar, e fazendo então com que a oxigenação seja baixa, a saturação seja baixa da hemoglobina. Vamos nos lembrar que os shunts direito e esquerdo também são causa dessas alterações do débito cardíaco. A saturação da hemoglobina durante a passagem nos leitos pulmonares, aqui não por uma questão de adoecimento cardíaco, mas por uma alteração pulmonar, nós vamos ter nos de subventilação perfusão, shunt direito e esquerdo pulmonares, diminuição da tensão de oxigênio, de oxigênio parcial do ar inalado, e alterações difusas do parênquima pulmonar. A quantidade de oxigênio dissolvido no plasma é uma condição menos importante, mas também que vai acontecer nessa condição fisiopatológica das causas de hipóxia. Aqui nós temos um quadrinho, pessoal, em que a gente fala as principais condições que vão fazer surgir cianose de origem central, portanto, né? Então, baixa tensão no ar inspirado, grandes altitudes, distúrbios de ventilação, perfusão, tumores, pneumonias, doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, atelectasia, derrame pleural, pneumotórax, drogas depressoras no sistema nervoso central, miastenias graves, a poliomielite, a congestão pulmonar, a alteração difusa de parênquima pulmonar, a questão das fibroses pulmonares. Então, são condições em que nós teremos uma alteração aí gerando cianose de central. Quanto a alguns aspectos clínicos que é importante nós conversarmos a respeito, nós precisamos considerar que a cianose ela será notada nas extremidades e mucosa, e que a manobra de elevação do braço por 1 minuto fará com que haja palidez seguida de cianose, porque a segunda onda de perfusão trará um sangue com bastante concentração de hemoglobina reduzida, e, portanto, essa onda de perfusão capilar trará uma
onda de cianose, né? A cianose central ela se agrava com o movimento, e normalmente a pele se mostra quente, fazendo aí uma distinção com aquelas condições em que a gente tem comprometimento da perfusão, né? A cianose central melhora com a inalação de oxigênio. Nos casos de cardiopata com um shunt direita e esquerda, essa inalação não é efetiva. A cianose não se reverte nem melhora com a colocação do membro em água quente, recurso que é importante quando nós temos uma cianose por alteração local de perfusão. A dispneia pode ocorrer dispneia aos esforços com piora da cianose. A tosse produtiva, dor pleurítica e outros sintomas podem apontar no sentido de causas pulmonares para a cianose central. A dispneia paroxística noturna, ortopneia, edema vespertino de membros inferiores, por outro lado, aponta para causas cardíacas. A cianose periférica, pessoal, tem aí a questão do baixo fluxo arterial como uma das condições prevalentes. A exposição ao frio também, ela pode se manifestar aí como uma alteração da cianose periférica. Os aspectos clínicos, né, eu posso ter uma crise, um colapso circulatório geral e teremos então um choque associado à frialdade. E aqui é que eu falava que as alterações de DPOC poderiam estar associadas ao aspecto periférico da cianose. A manobra de elevação do membro faz palidez seguida de onda vermelha, não há melhora com inalação de oxigênio, os pulsos arteriais estão diminuídos e há congestão venosa. E aqui, por sua vez, estão listadas, pessoal, condições de cianose periférica: vasoconstricção, contato com ambiente frio, hipotensão grave, obstrução arterial, arteriosclerose, a tromboangiite obliterante, o fluxo lento, com maior extração de oxigênio da hemoglobina, como, por exemplo, a trombose venosa profunda. E aqui um aspecto na ICC. Então, a ICC, a questão da alteração do débito cardíaco pode ser causa central ou periférica. As causas mistas é aquela condição em que eu tenho uma e outra condição, e a septicemia é um grande exemplo que a gente pode citar aqui, né? Então, mecanismos mistos concorrentes: a insuficiência ventricular esquerda aguda por um infarto agudo do miocárdio extenso com congestão pulmonar associada ao choque, ou a própria sepse fazendo depressão miocárdica, fazendo alteração da perfusão pulmonar, edema pulmonar e uma crise circulatória, e aí então apresentando esses duplos mecanismos, né? Há uma diagnose diferencial importante que nós devemos considerar. Eu traria aqui para vocês 3 condições. A equimose ela é localizada, ela não se altera, essa coloração acinzentada ou recheada não se altera a pressão, e a cianose, por sua vez, quando submetida à pressão, ela apresenta palidez, né? Porque eu faço, então, a compressão do leito capilar com a redução momentânea do fluxo capilar. A pseudocianose é uma condição associada com certas medicações ou metais, apresenta, então, a coloração acinzentada ou azulada da pele e não se altera a pressão. Já o fenômeno de Raynaud tem uma alteração de coloração pelo frio, desautonomia vascular, né? Um fenômeno tríplice, em que temos palidez, cianose e hiperemia. Ocorre nos dedos das mãos e pés, nariz e orelhas. A pseudocianose, ela pode acontecer com algumas substâncias, como deixei listado aqui: clorpromazina, mildarona, aminociclina, e é interessante a gente notar certas particularidades dessas substâncias que eu trago como exemplo. A clorpromazina, principalmente ocorre em mulheres, embora não seja exclusivo delas, é uma coloração violácea em áreas expostas ao sol. Já a mildarona apresenta uma cor acinzentada também em áreas expostas, associada a uma alteração corneana chamada córnea verticillata, que são impregnações na córnea que normalmente não trazem alterações na questão da visão. A minociclina traz uma coloração azul nas pernas, tornozelos e braços, ao passo que os sais de prata trazem uma coloração cinza azulada em áreas expostas ao sol, mucosas, nariz e também esclera.
Já o fenômeno de Renault, nós precisamos explorá-lo um pouquinho. Ele tem a primeira fase de palidez por uma vasoconstricção, a segunda fase é um vasoespasmo de capilares e vênulas, e a terceira fase é uma dilatação capilar. E aí, por isso que o paciente então tem esses três momentos clínicos: palidez, cianose e hiperemia. As causas de fenômeno de Renault, pessoal, são extremamente amplas, é um conjunto realmente bastante extenso de condições, e aí estão listadas as principais que a gente quer deixar, e aqui eu quero deixar um espaço para a síndrome CREST, né? As alterações reumatológicas de tecido conjuntivo são muito importantes como causadores de fenômeno de Renault. Lembrar também, nessa diagnose complementar, da importância da gasometria, né? A cianose central vai ter baixa PaO2 e uma saturação baixa de O2 também. A cianose periférica vai apresentar um PaO2 normal, saturação de O2 normal. A metahemoglobina terá um PaO2 normal, e nesse caso é necessária a dosagem de metahemoglobina. E exames complementares, como o estudo radiológico do tórax, por exemplo, pode trazer uma diagnose diferencial ao apontar, por exemplo, alterações pulmonares, né? E aqui, antes de finalizarmos, e para não perdermos o costume, claro, um eletrocardiograma. E esse aqui, pessoal, é um eletrocardiograma que tem um padrão interessantíssimo, que nós chamamos de S1Q3T3, um desvio do eixo para a direita. E não quer dizer que isso seja patognomônico, mas é bastante chamativo de embolia pulmonar, que é uma causa de cianose central. E assim, pessoal, nós terminamos mais uma aula trazendo aqui a importância desse tema, a importância do tema cianose central ali na avaliação clínica dos nossos pacientes. Eu espero que tenha sido útil para você, eu espero que seja uma aula que faça diferença aí na sua formação e que você possa acrescentar mais esse conhecimento na observação dos nossos pacientes e na composição do raciocínio clínico. É isso aí, pessoal. Essa foi mais uma aulinha, a aula de cianose no nosso curso de grandes temas em medicina interna. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.